As interferências do desejo. Hoje discutiremos a questão da homossexualidade e a psicanálise. Eu sei que não é ainda um assunto muito fácil, né, de ser discutido, porque é um assunto que muitas vezes é pensado como uma espécie de tabu. Mesmo a psicanálise e os psicanalistas tiveram muitos preconceitos em relação à homossexualidade. Por mais de 60 anos, por exemplo, não se aceitava na IPA, que é a Sociedade Internacional de Psicanálise, psicanalistas que se declarassem homossexuais. Então notem aí que havia um certo receio, um certo medo de transformar a homossexualidade em uma coisa normal. E os psicanalistas tinham sérias dúvidas em relação a como interpretar a questão da homossexualidade. Só que, interessantemente, o criador da psicanálise, o Freud, não parecia ter esse preconceito. Eu lembro de uma carta de uma mãe americana que escreveu ao Freud pedindo ajuda para o seu filho homossexual. Se ele não poderia ajudar a curar a neurose, aquela coisa estranha, né? Segundo o seu ponto de vista. É interessante a resposta do Freud. Freud diz na carta, em resposta à mãe, que não poderia ajudá-la nesse sentido porque não via a homossexualidade como uma doença. Daí não ter o que propriamente curar. E modernamente, grande parte dos psicanalistas e também das sociedades de psicanálise aqui no Brasil aderem a esse ponto de vista, de que a homossexualidade não é uma doença. A homossexualidade não pode ser pensado como uma perversão sexual no sentido patológico do termo perversão. Na verdade, segundo o ponto de vista psicanalítico e freudiano, nós todos somos bissexuais. Não existiria propriamente nem a homossexualidade, nem a heterossexualidade. Vejam que coisa interessante. As duas coisas seriam invenções, ficções históricas do sujeito. Então, tanto a homo como a heterossexualidade seriam mais produtos da história do sujeito de que uma coisa inata, de que algo que nasce dentro da normalidade ou do aspecto da anormalidade, como alguns pensaram. Por muito tempo, se pensou, até mesmo dentro da psiquiatria, a homossexualidade como uma doença. Nos anos 70, houve uma mudança radical desse paradigma. E a própria psiquiatria deixou de pensar a homossexualidade a partir dos anos 70 como uma doença. Foi retirada dos manuais de patologia médica e psiquiátrica. De uma forma semelhante, os psicanalistas hoje são cada vez mais sensíveis à ideia de que a homossexualidade, como também outras formas de sexualidade, são apenas desdobramentos históricos, ocasionais, que de alguma maneira são criados pelo próprio sujeito. Esse é um elemento importante de se entender. A psicanálise diz que a homossexualidade, como também a heterossexualidade, seria uma escolha. Muitas pessoas criticam dizendo, mas como uma escolha? É porque nós não estamos nos referindo a uma escolha consciente.
Nós não estamos dizendo que em determinado momento o indivíduo escolhe ser heterossexual ou homossexual ou bissexual. Nós estamos querendo dizer que essa escolha é feita inconscientemente a partir das identificações que o indivíduo faz durante a sua vida. O que são essas identificações? Aí entra o campo do complexo de Édipo, entra as relações com os nossos pais. Por isso, a criança, mesmo inconscientemente, ela vai se identificar com a imagem dos seus pais. E essa identificação pode levar também à criação do desejo heterossexual ou homossexual. Deixa eu dar um exemplo aqui para me fazer entender bem. Uma menina talvez se identifique mais com o seu pai do que com a sua mãe. Essa meta, essa identificação, pode fazer com que um lado masculino na sua personalidade evolua mais do que um lado feminino. Nesse sentido, ela poderia ser homossexual na vida adulta, amando mulheres como seu pai amava a sua mãe, como seu pai desejava mulheres. Vejam que aí nós estamos falando de uma escolha por nível de identificação. Algo que não é uma coisa consciente, deliberada, intencional. O indivíduo será levado, a partir da identificação, a buscar um objeto semelhante àquele desejado no passado. E se ele se identificou, se a menina, por exemplo, se identificou mais com o lado masculino do pai, ela pode querer, mesmo que inconscientemente, ser o pai, ter uma postura sexual como pai. Da mesma maneira que meninos que foram criados só por mulheres têm uma maior possibilidade de se identificar com o caso das mulheres, com o desejo feminino. Não são poucos os casos em que a ideia de identificação com a mãe é tão forte que continua muito ativo na vida adulta. Quem é que não sabe que homens homossexuais são profundamente apegados à mãe? É porque, de uma certa maneira, a imagem da mãe serviu como protótipo para a escolha objetal, para a escolha homoafetiva. Porque quando nós falamos também, é bom ressaltar que quando eu falo de homoafetividade, eu estou querendo dizer que a escolha também não é só sexual. Não é só no sentido de ter a descarga sexual. É uma escolha homoafetiva, porque está coberta de metas emocionais, metas afetivas. E isso faz com que o homossexual vá buscar na figura do seu parceiro algo da sua história, ou mesmo a sua imagem. Freud falou de um tipo de escolha que ele chamou de escolha narcísica, que é uma escolha diferente da escolha por anáclise. A escolha anaclítica, o termo anáclise significa apoio. A escolha anaclítica é feita a partir da imagem dos pais. Já a escolha narcísica seria feita a partir da imagem do próprio sujeito. Muitas vezes, um homossexual de tipo masculino que procura outros homens para subjugar sexualmente, para ser ativo sexualmente, estão buscando a sua própria imagem infantil. É por isso até que alguns desses homens buscam pessoas com um padrão de um adolescente ou com feições feminoides, próximos a de uma mulher, porque talvez esteja buscando nesse parceiro uma parte da sua femininidade,
uma parte daquilo que não pode ser pensado conscientemente. Então notem aí que a ideia da escolha homossexual, ela não é tão simples de ser entendida, porque ela está vinculada a esses fantasmas da infância. Uma criança que não pôde lidar com a ideia da castração da mãe, nós chamamos isso, né, de angústia de castração, complexo de castração. Há crianças que quando descobrem, meninos particularmente, que quando descobrem que a mãe não tem pênis, fica apavorado, acreditando que ela foi castrada, que algo lhe foi retirado. E é lógico que esse tipo de angústia tem diversas maneiras de ser resolvida. E, num sentido assim mais geral, o indivíduo supera, o indivíduo avança para além daquele medo infantil. Mas há crianças que sentem tanto pavor diante da castração, diante da visão, né, da vagina, que vão criar a ideia de uma mulher fálica, de uma mulher peniana. É o caso, por exemplo, do surgimento do travestismo. O que é o travestir se não uma mulher com um pênis? Não estou dizendo que isso se esgote só nessa fórmula. Há aquelas mulheres, aqueles travestis que querem até mesmo retirar o membro sexual masculino. Mas há outros que não. Já vi diversas entrevistas em que a travesti diz, olha, eu quero permanecer, eu gosto do meu pênis, indicando que a imagem é a imagem de uma mulher, mas uma mulher que não sofreu a castração, uma mulher que tem o falo, que tem o pênis. Então vejam que muitas coisas que ocorrem dentro da homossexualidade ocorrem por força dessas fantasias inconscientes, por forças dessas identificações, de imagens que servem no sentido, né, de paradigma para a escolha da nossa sexualidade adulta. Sei que é um assunto complexo, não dá para esgotar em tão pouco tempo, por isso falarei mais à frente novamente sobre esse tema. Se você tiver dúvidas, manda a sugestão aí de temas, curta o nosso canal, divulgue o canal para outras pessoas. Se você quiser entender melhor essas teorias de uma forma mais profunda, faça o curso de psicanálise. Se você tem um curso superior, você que é psicólogo, você que é filósofo, sociólogo, médico, quer fazer o curso de psicanálise? Nós vamos deixar o telefone na descrição e aí você entra em contato com a nossa coordenadora e pergunta sobre a formação em psicanálise. Você vai ganhar muito, né, tendo essa formação. Vai entender aí a psique, aquilo que acontece mentalmente de uma forma mais profunda. Um abraço e até a próxima vez.